Olá, escolheiros, tudo bem? Espero que muito bem. Vamos continuar aos nossos olhos aqui de fazer a integração com os testes automatizados com o Gemini. Então, já quero continuar aqui, porque eu gosto de codificar também, não gosto de ficar de enrolação. Então, é o seguinte: eu preciso agora mostrar a segunda camada da pirâmide de teste para vocês, que é a parte de integração que eu falei para vocês. Então, na pirâmide, a gente já fez os testes unitários, a gente vai para integration. E essa integração, eu preciso criar antes um contrato em que sempre eu vou criar um método quando eu implementar o AI Client, ele precisa seguir uma estrutura. E vocês vão entender o que significaria isso. Lembra que antes eu já expliquei para vocês esse tipo de informação. Eu preciso eu preciso do histórico, eu preciso do contexto aqui, do que vai entrar os roles, as mensagens, eu preciso saber qual é a versão, o do Gemini, o System Prompt. Eu preciso dessas informações para eu construir e fazer a requisição à IA. Se isso se rompe, imagina o seguinte: eu não passo isso daqui para fazer a requisição. Isso vai romper. Você concorda? Isso não vai, eu não vou conseguir enviar uma informação para a IA para ter uma resposta, porque eu não estou mandando nada. Então eu vou criar um contrato que sempre precisa ter essa informação, certo? Então, o primeiro ponto, eu vou aqui, ó. Como isso aqui ainda não está implementado, vou colocar isso aqui como um código comentado. E agora eu preciso criar na infra, na camada de infra, vou criar aqui um AI client. Eu poderia, gente, aqui em infra, criar um AI e colocar vários providers. O que seriam os providers? Gemini, Anthropic, é, OpenAI, Meta. E aí, dentro desses providers, se ele tem alguma forma de me comunicar diferente com as LLMs, poderia criar esses AI clients distintos também. Pode ter ficado complexo, mas eu vou explicar. Eu vou colocar aqui Gemini, por exemplo, que é um provider. E dentro do Gemini, eu vou colocar o quê? Um arquivo que eu vou chamar de AI client. Opa, Java. Ponto, ponto Java. E aqui vai ser uma interface. Eu vou adicionar um package. Aqui a gente vai adicionar dev.skill, infra Gemini. Fecho aqui meu pacote. E agora eu vou adicionar um public interface AI client. E aqui o meu contrato ele vai retornar uma string, certo? Lembra, olha o que eu preciso aqui. Isso aqui é importante vocês entenderem. O que eu preciso aqui passar para IA no parts? Um texto. Então, nesse texto vai ter as informações. Essas informações aqui em texto. Não sei se eu vou conseguir copiar e colar. Ó, é porque aqui não foi, né? Aqui ele copiou o Borges, mas aqui seria, por exemplo, role, aí seria user, oi, agent, tudo bem. E assim sucessivamente. Eu teria, e o prompt aqui também, tá? Você é um especialista em inglês, em ensinar inglês para. Então, isso tudo vai em texto, nesse text. É isso que a gente vai montar. Então, para eu montar isso, eu preciso o quê? Retornar desse AI client uma string. Eu vou ter o generate, porque ele vai gerar. Então, essa interface, eu vou usar a implementação dela para obrigar as classes a usarem esse generate, tem que retornar uma string e tem que criar esse método generate, certo? Então, como parâmetro de input, de entrada de dado, eu preciso de um model ID, porque eu vou montar dentro desse AI client e eu preciso do model ID. Lembra do que é o model ID? Model ID é isso aqui, ó. Então, a gente vai montar essa URL também lá dentro, certo? Então, eu preciso de um list
que lembra das mensagens que eu falei para vocês, ó, dessas mensagens? Oi, tudo bem? A gente precisa montar. Eu não tenho um message, mas a gente vai criar. Então eu preciso passar uma história, um history, um histórico. Um histórico é isso aqui. Lembra que eu falei para vocês, certo? E eu também vou passar um user input, uma entrada de dado do input do usuário. Que aí, se ele vai mandar aqui, ó, user mandou tudo ótimo, eu vou concatenar isso na última informação, certo? Que é o input que ele escreveu por último. Uma coisa é o histórico, outra é o que ele está colocando de informação por último, tá, gente? Ó, o que é input dele? O usuário agora falou o seguinte: quero saber em inglês o que é peixe. Sei lá. Então, isso aqui é a entrada dele atual. Então, isso aqui vai ser somado às informações, tá? E a outra coisa é uma string também, do tipo string, que eu vou adicionar como system prompt, que é o prompt dele, do nosso agente. Você, não sei o que lá. E aqui eu vou fazer uma exceção, vou lançar uma exceção caso tenha dado algum problema, certo? Esse message a gente ainda não tem, então eu preciso criar. Esse message, a gente precisa criar um teste automatizado para ele, beleza? O que esse message vai ter, gente? O message vai ter a mensagem, tem um role e tem a mensagem. E a gente precisa passar isso. Você concorda? Então vamos lá. Eu não tenho ainda, então eu preciso voltar para criar ele. Primeiro, venho aqui, vou criar um teste unitário. Agora eu ainda não estou na integração, tá? Eu vou criar um teste unitário para a gente criar essa classe aqui. Então, eu venho aqui em teste, deixa eu ver aqui, e vou colocar em unit test message.java. Lembra que eu preciso o quê? Teste, beleza? Vou criar aqui. Então, certo. Então, vamos lá. Como que eu crio os meus testes? Primeiro teste aqui, eu quero essa daqui, vou importar o API teste, vou colocar um void, vou passar um show dev criar uma mensagem válida e ele não tem retorno, certo? Então, vou criar um message, eu não tenho essa classe ainda, então a ideia é que dê erro mesmo. Vou colocar isso dentro de uma variável, vou instanciar o message, message teste não, message aqui. E o que eu preciso passar? Um role. Eu tenho role? Não. Então a gente precisa criar também um teste para esse role, mas vou colocar aqui primeiro hello world. Certo? Eu não tenho esse role também. Eu preciso criar um teste primeiro para esse role. Então vamos lá, role. Vou criar aqui um teste para esse role também. Deixa eu ver aqui. Mas, Rodolfo, é assim que a gente faz teste? É, porque eu vou criando a estrutura, eu vou pensando, o que eu preciso? Então, se eu vou criar um teste, beleza, eu poderia aqui colocar em hardcode, tá? Direto. Mas eu não quero isso, porque eu quero mostrar para vocês a separação dessas responsabilidades também. No role, nos papéis, eu já sei que os papéis, eles não têm... Eu tenho poucos papéis, né? Eu tenho o papel do usuário e o papel de quem responde. Então, eu posso colocar isso no enum, de forma a nunca sair do padrão que eu quero que esse modelo siga, certo? Então, beleza. Eu vou seguir aqui role.user. Então, aqui eu vou criar um novo no unit test, role test.java. Certo? Então, aqui eu vou adicionar o teste. Teste. Aqui, vou adicionar um void, que não vai ter retorno, né? Deve ter papéis de valores corretos. Should have correct role values. Beleza? Deve ter valores de papéis, desses papéis de forma correta. Então, beleza. Eu preciso chamar um role, eu ainda não tenho o role também, certo? Não é nenhum desses pacotes, tá? Eu não criei ainda. Então, por isso que você tem que entender o que você está fazendo. Porque na hora que você for usar IA e ele começar a implementar qualquer coisa, você precisa saber como lidar com isso, né? Se é de fato, se é aquilo ou não. Beleza, então aqui eu vou ter um array de roles. E vou adicionar dentro da variável roles, vou chamar roles values. E aqui, quando eu chamar
o enum chamado role e ponto .values, ele vai retornar todos os valores desses papéis. User, model, system, correto? Beleza. Então aqui eu vou adicionar um assert equals object. Então eu vou fazer uma expectativa de 3, ele tem que retornar 3, e vou fazer uma contagem de quantos roles ele vai ter, certo? Vou lançar um length aqui e ok. Então, compreenda, a gente vai criar esse role, e esse role vai ter, por exemplo, user, vai ter model, dos modelos, e o system, certo? Vai ter esses 3 papéis. Isso daqui significa que a gente vai separar as nossas informações, tá? O que é do modelo, o que é do sistema, o que é do usuário escrevendo ali como input. E eu também vou fazer um assert equals assert equals e vou colocar role.user e aqui eu vou colocar role.value eu quero o valor de user. Aqui eu vou só duplicar, tá? Duplicar. Porque aqui eu vou adicionar, ao invés de user, vai ser model. E aqui, ao invés de user, vai ser system. Beleza? Então, na hora que eu chamar o user, ele vai retornar um valor em string e aqui também é a mesma coisa, tá? E a gente vai fazer a comparação desses valores. Então, lembre-se, aqui é a expectativa e aqui é o que eu vou executar mesmo para ver o resultado disso. Então, já sei que eu vou ter um método chamado values, valores, e um método chamado values, off, value off, do valor aqui, retornado. Então, eu vou adicionar um outro teste aqui. Deixa eu ver se ele vai importar outra coisa. Não, beleza. E vou ter um void, um método sem retorno, deve retornar correct wire values. Beleza? Então, agora eu vou lançar um assert equals. Vou adicionar user. E vou adicionar aqui um novo método, role.user.wire. E aqui eu só vou duplicar, tá? Model. Aqui eu vou adicionar system. Então, aqui eu vou adicionar system. Aqui eu vou adicionar model. E ok. Pensem comigo. Isso aqui não vai passar, vai dar erro. Vamos lá? Isso que a gente queria. Message não pode... Ah, mas aqui ele rodou também aqui o da mensagem. Deixa eu só comentar aqui. E deixa eu comentar isso aqui também, porque não vai funcionar. Deixa eu ver se agora vai. Beleza. Deu. Deixa eu rodar aqui. MVN teste. Beleza, deu erro aqui, ó. Tudo relacionado a role, tá? Beleza, perfeito, deu erro. É isso que a gente espera. Então agora a gente vai fazer a implementação. Como que eu faria a implementação disso aqui? Eu vou vir aqui na minha camada de domínio. E não tenho, né? Vou criar aqui, então, uma pasta chamada domain. E aqui eu posso colocar todas as informações relacionadas aos meus domínios. E aqui eu vou adicionar um role.java. Role.java. Perfeito? E aqui ele já me adicionou como enum. E é isso que a gente vai usar. A gente vai usar o enum. O enum é uma forma de eu adicionar informações de constante. Exemplo, o que é uma constante? São valores que não vão mudar. Por exemplo, user. Vai ser sempre user em string. Se eu colocar model, vai ser sempre model em string. Se eu colocar system, vai ser sempre system em string.
Isso faz com que eu não permita a pessoa ficar escrevendo. Porque o usuário pode escrever user2, model2, aí o outro escreveu o M maiúsculo, o outro escreveu o Y maiúsculo. A gente faz com que essas strings sigam um padrão. E isso é o mais importante para a gente, tá? Padronizar essas strings para cada um, para um não ficar mandando de uma maneira, o outro mandar de outra maneira, e assim a gente ficar de uma forma meio embaralhada nesse sistema, tá? Então, beleza. Dito isso, a gente precisa agora fazer a implementação desse enum. Como que faz? Primeiro, eu posso fazer o seguinte, usar o user, colocar aqui, ó, user, vírgula, model, model. Então, aqui eu já estou padronizando, tá? Vírgula, system, ponto e vírgula. Então, aqui eu já tenho o enum. Agora, gente, eu preciso fazer o seguinte. Beleza, aqui a gente precisa adicionar um método que me permite chamar. Então, é basicamente uma forma da gente formatar essa informação desse dado. É uma forma da gente formatar essas informações desse dado. Então, eu vou adicionar um private, vou colocar string, private string wire. Beleza? E aqui eu vou adicionar um final, tá? Porque assim eu posso fazer com que ele não mude, né? Ele não seja possível ser alterada essa informação. Então, vou adicionar um construtor aqui, que vai receber um string chamado wire, e sempre vou passar um this.wire igual ao wire. Vocês podem ver que aqui mudou, né? Ah, ponto e vírgula aqui. Vocês podem ver que aqui em cima mudou. Por quê? O role, aqui, ó, é o construtor dele. Então, na hora que eu passo a informação aqui, ele já automaticamente entende que esses roles são esse enum. Então, o enum, ele tem a passagem da informação, o this, o wire. Então, ele automaticamente vai entender que quando passar user, for chamado user, role.user, ele vai automaticamente compreender que é esse user que está sendo passado aqui por parâmetro, tá? E aí, logo, ele já adiciona essa informação aqui dentro desse atributo. Beleza? E aqui eu vou adicionar um public string, que vai ser um método, e aqui o método ele vai retornar a informação diretamente. Beleza? Então, esse aqui é o nosso enum. Eu espero que tenha ficado claro. Se eu chamasse, por exemplo, role.user, o que ele vai fazer? Automaticamente esse construtor aqui, ó, já passa a informação que tem aqui, já diz que esse this, gente, this é isso aqui que significa, tá? O this significa o role. This é o role. Role atual que tem esse atributo aqui, que é esse wire aqui. Esse wire aqui, desse lado direito, vem daqui, tá? Isso é importante vocês saberem. Dito isso, assim eu consigo pegar essas informações. Vamos ver se agora... Deixa eu só pegar aqui o role. Opa! Role, aqui, domain. Peraí. Deixa eu fazer o import novamente. Vou chamar aqui role. Vou chamar aqui role. Aqui, ó, domain. Importei. Certo? Ah, Rodolfo, mas da onde que vem esse velos? Da onde que vem esse velos off? Aí é a parte que você precisa sempre entender. Quando eu estou chamando o enum Java, métodos, quais são os métodos que o enum tem? Aí a gente por isso que eu preciso entender o que eu estou fazendo. Ó, vocês podem ver aqui o que é o values of. Enum já tem vários métodos. Então, dois métodos do enum, eu posso usar vários métodos para chamar, pegar informação. Deixa eu ver aqui, Java enum. Não sei se aqui ele vai listar os métodos. Deixa eu
ver. Ó, o método velus retorna um array contendo todas as constantes. Ele retorna um array. O array em Java tem vários métodos. Por isso que eu consigo fazer o efeito cadeia, gente. Esse efeito cadeia é porque a cada método que eu chamo, ele retorna um tipo. Esse tipo que a gente coloca aqui na frente, gente, ele fala muito para você, muitas coisas ele fala para você. Ele fala os métodos que você vai poder usar, ele fala, as pessoas, elas entendem programação a partir disso. Se vocês sacarem isso, cara, eu acho que vocês vão ter 50% de avanço aí na hora de programar, tá? Mas enfim, só para vocês saberem que esse enum não surge, nada surge do nada, tá? Então, já que eu tenho aqui, ó, por isso que eu consigo fazer um teste com role.valuesOfUser. E aqui ele vai ter retornar uma string. E eu vou comparar essas strings aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou comparar essas strings aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, já tem até a chamada do método user.while. A gente tem que ver se isso vai funcionar. Vamos um a um aqui. Ó, já deu sucesso aqui. Vamos retornar aqui também. Deu sucesso. Vamos ver na classe toda. Deu sucesso. Tudo passou. Certo? Então, estamos ok agora com o nosso role. Beleza? Agora, eu preciso da mensagem. Lembra que eu falei para vocês que com o role, agora que eu tenho o role, eu posso começar a utilizar também o message test? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, já que eu tenho o role, vou chamar o role aqui, importar. Lembre-se do pacote. Olha aqui, eu tenho dois roles. O pacote que eu quero é o domain. Beleza? Então, fechou. Já temos o role aqui. Agora eu preciso fazer o seguinte. O rsearch equals. Vou pegar aqui, search equals. E preciso passar o quê? Role.user. Dado esse role.user, eu vou passar um message.role. Por quê? Na hora que eu passar essa informação para a mensagem, dentro de mensagem, eu vou poder saber quem é o role. Quem é o que está enviando essa informação. Lembra o seguinte. Pensa o seguinte aqui junto comigo. Eu tenho a mensagem. O que é a mensagem? Mensagem é o quê? É um role, user e uma mensagem. Oi, tudo bem? Certo? Oi, tudo bem? Pode ser também o tudo bem. Já deixa um like aí, já dá aquela força se estiver gostando aí do conteúdo, beleza? Beleza. Então aqui eu tenho a mensagem e essa mensagem eu preciso passar esse role aqui, correto? E aqui eu passo a mensagem. Quando eu chamo dentro aqui, ó, desse message, lembra, o tipo message, ele vai ter um método chamado role. Então eu vou comparar role user se vai ser igual ao que eu passei, porque eu passei um role user. Então eu preciso equipar. A minha expectativa é que o role que eu passei é o que eu espero como saída. Fica claro? Vamos ao seguinte. Eu escrevi isso aqui no ChatGPT. Tô lá, eu tô no ChatGPT, tá? Se eu escrevi, pensa comigo, a minha saída tem que ser eu escrevi. Lembra, a gente está testando, fazendo testes automatizados, tá, gente? A gente precisa do input, e eu já sei a saída dado esse input. E o que a gente vai descobrir é, dado o processamento, dado esse input, processando uma informação, dado esse input processando uma informação, eu já sei o output. E nesse caso, quando alguém passa esse input aqui, ó, esse input role user e hello world, eu já sei que quando eu sei que quando eu tiver o message processado, lembra, a partir do momento que ele entra aqui e processa, eu tenho uma variável, e aí na variável eu posso ver a saída dela.
que eu quero um método chamado role. E quando eu chamar esse método role, eu quero que esse role aqui seja igual. Não pode ser alterado, não pode ser outro role. Porque se ele processou aqui, ele vai ter uma saída de informação que eu conheço. Beleza? Então, beleza. Aqui já está ok. Agora, eu vou lançar um assert equals também. Assert equals. E esse assert equals vai ser da mensagem. A mensagem tem que ser igual a que eu passei. Não pode ter mudado dentro do conteúdo. Então, aqui eu vou usar o message.text. Que eu também não tenho. Certo? Perfeito. Então, agora que a gente tem a mensagem, eu vou continuar aqui a escrever os outros testes só para a gente fazer isso de uma vez, tá? Mas beleza. Então, eu vou adicionar um outro teste também, na mesma API. Void, não vai ter retorno, isso deve retornar, lançar, né, uma exceção. Throw exception, quando um papel é nulo. Então, ele vai lançar uma exceção quando o papel é nulo. Se passar o papel que não existe, a gente precisa tratar. Lembra que eu falo para vocês, a gente não trabalha somente quando funciona, a gente trabalha quando não funciona. Uma palestra que eu fui ontem com o CTO da Amazon, ele é americano, e ele fala uma coisa muito legal. Se você faz o seu sistema falhar, as chances dele falhar é muito mais baixa. Se você já sabe que ele falha e você trata e trabalha com essas falhas, você vai diminuir, mitigar muito o problema relacionado a falhas sistêmicas. Beleza? Então, se alguém passar uma informação nula, aqui ó, um role null, eu preciso dizer que não pode, lançar uma exceção. Tá dando erro, certo? Então, beleza. Então, eu vou lançar um illegal argument exception, que vai ser uma variável. Então, eu vou colocar na variável exception e vou lançar um assert throw. E aqui eu vou passar, ó, aqui a expectativa e aqui a execução, tá? Então, na expectativa, eu vou passar o seguinte, vou dar um enter aqui, peraí. Vou dar um enter. E vou adicionar um illegal argument exception e vou colocar um ponto class, porque é o que a gente quer como expectativa, tá? E aqui, gente, deixa eu dar enter aqui. E aqui eu vou adicionar uma Iron Function. Desculpa, isso é do JavaScript. Aqui eu vou lançar um Lambda. Então, o Lambda é esse formato, tá? Então, eu vou adicionar aqui um new message, é a mensagem que eu vou passar, onde no hello world. Aqui, vou lançar um ponto e vírgula. E o message eu ainda não tenho, por isso que está assim, tá? Então, quando a gente executar o message com null, ele vai lançar uma exceção. A expectativa é essa, certo? Então, beleza. Vamos continuar. E quando der esse erro, eu vou usar um assert equals role required. Vou lançar uma exception.get message. Beleza. Peraí, exception. Tá, eu coloquei errado aqui. Ó, aqui é dentro, tá? Aqui é dentro do método, né? Tem que ser dentro do método. Certo? Então, beleza. Deixa eu ver se tá ok, tá ok. Então, beleza. Agora a gente vai criar um outro para quando o texto for nulo. A gente precisa mandar uma informação. Se o usuário escrever nada, não vou mandar. Não vou ficar gastando token à toa ou requisição à toa. Então, vocês precisam prevenir o sistema de vocês a não deixar o usuário fazer uma bagunça ali no sistema que vocês estão trabalhando, gente. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes, não deixar a bagunça acontecer. O usuário, ele dá enter, ele vai fazer você gastar dinheiro e você tem que diminuir esse dinheiro que o seu líder ou você ou quem está implementando paga, né? A gente ganha dinheiro também porque as pessoas pagam por esses serviços. Então a gente tem que diminuir também o custo, tá?
Beleza. Então a gente agora vai criar também o mesmo processo. Então, teste. Eu te desafio a você pausar o vídeo e o de role, quando o role é vazio. Opa, tem um ponto e vírgula aqui. Eu desafio você a criar um teste antes de eu implementar. Por quê? Você só vai aprender se fizer. Se você ficar só copiando, só vendo vídeo, você não vai aprender nada, tá? Isso é certo, isso é comprovado cientificamente. Não, só ficar olhando, só se você for um gênio da. Sei lá, eu nem sei se esses gênios existem, mas treinem. Acreditem em mim, treinem, façam vocês. Então faz aqui para quando o texto for nulo, como que vocês fariam? Certo? Pausa o vídeo, faz aí, implementa e aí depois vê aqui o resultado do vídeo. E deixa um comentário, já deixa um like também, que é interessante para ajudar a gente a avançar com o nosso canal. Beleza, gente? Então vou seguir aqui que é o mesmo processo. Void should throw exception when text is null. Aqui, beleza, beleza, beleza. Então, fechou. Então, aqui eu vou lançar o mesmo illegal argument exception. Vou colocar dentro de uma variável chamada exception. Assert throw aqui. Vou dar um enter. Aqui eu vou colocar illegal. A minha expectativa de tipo é uma exception.class. É essa classe. Aqui eu vou criar uma Aron function. Aqui eu vou criar uma lambda. E deixa eu colocar aqui. E aqui eu vou executar o new message. Vou passar um role.user. Role.user. Aqui, esse aqui. Vou passar também um null, né? Um null. Certo? Aqui, ponto e vírgula aqui. Então, beleza. Já está ok aqui essa parte também. Agora, eu preciso dar o quê? Um assert equals. E vou passar um text required. E vou colocar aqui um exception.get get message. Ah, Rodolfo, da onde que aparece? Como que você sabe que tem esse get message? O mesmo caso, gente, aqui. Se vocês entenderem que eu estou lançando uma exception, se vocês souberem e compreenderem que toda exception exception illegal arguments Java methods. Se vocês souberem os métodos, aí vocês vão saber que existe. Aqui eu vou ver se nesse daqui tem. Vocês vão saber que tem o get message. Olha aqui, ó. Tem o get message. O detalhe da mensagem que salva. É assim que vocês conhecem os métodos, tá? Se vocês não forem estudar o método, você nunca vai saber. Ah, Rodolfo, como que eu programo? É assim. Você sabe a hora de usar cada coisa. Se você ficar só vendo o vídeo, você só vai saber o que é te apresentado, o que te apresenta. Se você não estuda os métodos, não pratica, você vai ficar só nessa, de decorar. Às vezes nem decora, né? Porque quando você só vê alguém programando, gente, isso não faz o seu cérebro aprender o processo. Vocês estão vendo aqui que etapa a etapa, eu vou no passo a passo. Então é assim que a gente trabalha e aprende a desenvolver, tá bom? Beleza. Então aqui, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho mais um, que é a implementação de quando é igual, né? Quando a gente está mandando informações iguais ali no valor, certo? É um teste que é interessante. Vou aqui adicionar a mesma API. Opa, text, aqui do Jupyter. Então, void should deve implementar implement equals. As mensagens vão ser iguais, tá? Então, message 1 vai ser igual a new message role.user.text vai ser hello, por exemplo. Vou duplicar aqui, ó, vou colocar 3 e vou colocar message 2, message 3 e deixa eu ver, vou colocar aqui model, certo? E vamos lá. Então, our search
equals, opa, equals, aqui eu vou colocar message 1, message 2, quando for igual. Então, se é igual, ele já vai retornar aqui para mim que são iguais, né? Assert equals, aqui a message 1, desculpa, o message 1, ele tem que ser diferente do terceiro. Message not, aqui é not, tá? É não vai ser igual, not. A mensagem 1 não pode ser igual a 3. Deixa eu ver aqui, beleza. E aqui eu vou lançar um assert equals também. Not, para assert, not equals. É que não é igual, tá? Então a mensagem 1 não pode ser null. Não pode ser nula. Assert not equals. Mensagem 1 também. Mensagem 1 não pode ter uma mensagem not a message. Beleza. Então a gente vai fazer esse teste também de igualdade. Vou adicionar uma implementação de hashcode, @teste, void code deve implementar hash should implement hashcode. Vou adicionar a mensagem. Aqui eu vou copiar, tá? Só para a gente ser mais rápido aqui também. Vou copiar esses dois aqui. A gente vai adicionar duas mensagens. Aqui na mensagem vou adicionar user, hello, beleza. Então a gente vai verificar se o hashcode eles são iguais. Aqui, message 1, message 2, ponto hashcode, ponto hashcode. Código hash dele, tá? Beleza. Vou adicionar também a implementação do toString, tá? Então, @teste, que a gente vai representar de forma legível essa string. Então, a gente consegue usar a implementação do toString também. Então, vamos lá. Void deve implementar toString. É um método, tá? Vocês vão entender também nele. Message aqui, new message, aqui. Vou adicionar o role.user e vou adicionar aqui um hello, ponto e vírgula, assert equals. Então, user, dois pontos, hello. O toString ele vai juntar, tá? Então, message.toString, e é isso. Então, agora a gente precisa implementar. Isso aqui vai falhar, né? Porque a gente não tem o message, não temos o método role e nem o método text. Então, vamos lá. Agora, é aquele processo que eu sempre falo para vocês, de testar. Então, eu preciso vir aqui no meu message. Agora, a gente precisa criar um método mesmo, né? Agora, a gente precisa criar a classe mesmo, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa vir aqui em domain, que é a mensagem, message.java. Já tenho aqui a minha classe, né? Então, o que eu preciso adicionar, gente? Quais os atributos que a gente tem aqui? Pensem comigo. Olha os atributos. Eu tenho role e tenho também o text, que a gente falou aqui. Role e text são atributos, certo? Então, eu preciso adicionar um private final. O final é para eu não mudar essa informação a partir do momento que ela recebe um dado, tá?
Então, role. A partir do que do dado do role que ele recebe, na hora que eu instancio uma mensagem, ele vai morrer com essa informação. Beleza? Então, beleza. Private, final, string, text. Mesmo conceito. O final faz com que, a partir do momento que ela recebe o hello world, até eu matar esse objeto, ele não vai poder ser alterado nunca mais. É uma forma da gente ter uma segurança dessa informação, tá? Isso vai para a memória RAM, tá, gente? Mas de forma a blindar essas informações é importante. Beleza. Então, public. Aqui eu vou criar um construtor. Lembra, o new, quando eu dou um new, eu estou passando uma informação para o construtor. Ó, new. Então, eu estou chamando o message passando essas informações para o construtor. Então, agora eu vou criar um construtor. No Java, o construtor tem o mesmo nome da classe, beleza? Então, o nome da classe é message e aqui vai ser message. Vou passar um role e vou passar uma string que é um text. Beleza? Perfeito. Então, agora eu faço as validações para não permitir entrar um null. E se entrar, eu vou lançar uma exceção. E assim a gente vai resolver o problema das exceções aqui embaixo. Ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui a gente vai fazer passar agora no construtor, tá? Se não passa uma informação, a gente já vai lançar um erro. Então, se role for igual a null, o que a gente faz? A gente vai lançar um throw new illegal argument exception, certo? E qual é a mensagem que eu vou passar aqui para ele, gente? Role required. Essa informação, essa mensagem que eu preciso passar quando é processado? Vamos ver. Role required. A expectativa é de quando eu lançar uma exception, eu pego a mensagem e vejo se tem essa mensagem. Aqui eu estou adicionando a mensagem na exceção, tá? É isso que eu estou fazendo. Eu vou duplicar, porque aqui eu vou seguir o mesmo processo. Text illegal, só que aqui é text. Então, se não passar uma informação aqui, eu vou lançar uma exceção. Então, eu já estou blindando a minha aplicação. Então, aqui eu vou fazer um this.role, que vai receber esse role aqui, que está vindo daqui. Está vindo daqui, ó. Ó, que está vindo daqui, ó. New, ó, tá tudo vindo daqui. Claro, da onde eu chamo, tá? Ali é o teste, para a gente saber se isso vai funcionar ou não. Então, beleza. Aqui eu tenho role e eu tenho um this.text. Beleza. Dito isso, agora eu preciso criar os métodos que a gente falou. Então, eu vou adicionar um public role, que é o método, que ele simplesmente vai retornar um role. Certo? Aqui eu tenho um public string, que vai retornar o quê? Um text. Return text. Certo? Então, aqui a gente já fez também isso aqui já funcionar. Rodolfo, mas está dando erro aqui, porque a gente ainda não importou. A gente precisa importar. Se eu rodar agora, vai dar erro. Ó, deu vários erros aqui, certo? Agora eu posso importar. Vou vir aqui, ó, message, e vai aparecer do domain. Ó, aqui, ó, domain. Não é o message daqui não, tá? Real WebSocket não. Message. Deixa eu ver aqui. Aqui ele importou o outro. Vou importar aqui, ó, message do domain. Ó, importou. Agora já não está dando mais erro. Beleza? Ó, tudo perfeito. Então, perfeito. Agora eu vou rodar o teste para ver se está tudo ok. Deu vários erros ainda, porque a gente ainda tem que implementar várias coisas ainda. Ó, mas outras já passaram. Ó. Create validate message. Passou. Cadê? Ó? Create validation valid message. Então, ó, quando eu passo o user e um texto, ele funciona. O assert equal funcionou. Vamos ver o outro. Da exceção, funcionou também. O outro, a exceção para role e text funcionou. O resto está dando problema. E, de fato, a gente ainda não fez as implementações que a gente precisa. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente precisa agora implementar os métodos toString
o método equals o método hashCode. Esses são os métodos que a gente precisa implementar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu comentar aqui. Primeiro eu vou criar o toString. Uma coisa que é importante vocês entenderem, o overwrite. O overwrite é uma forma de eu reescrever aquele método que já existe. Lembra que eu falei para vocês? Toda classe no Java, gente, tem o toString. Então, lembra que eu falei para vocês que um método, ele tem os tipos. Então, eu posso reescrever esse método para ele ter uma outra forma de uso, certo? Então, vamos lá. O toString já existe, né, nas classes. É uma forma de eu formatar isso de uma forma melhor, certo? De eu mostrar a informação de uma forma melhor, mais organizada e tudo mais. Então, aqui eu vou usar um @overwrite, que é para reescrever um método. Vou dizer que o método é público, né? Então, ele é público, ele pode ser chamado de fora da classe. E vou usar e vou dizer que ele retorna uma string. E agora vou reescrever esse método. Simplesmente vou dizer que ele vai retornar um role mais 2 pontos mais o text. Rodolfo, não entendi bolufas, o que está significando isso? Está dizendo que quando eu chamar um toString, gente, um toString, ele vai retornar isso aqui, ó. Role vai ser user, 2 pontos, o text, a mensagem. Oi, por exemplo, hello world. Então, eu vou concatenar e todas as vezes que eu chamar a message toString, ele vai retornar essa informação. É isso que a gente está fazendo nesse toString, tá? Agora, vamos lá no equals. O equals é uma comparação. Eu preciso fazer uma comparação entre os textos, tá? Para ver se a mensagem é igual. Porque aí a gente pode pensar numa estrutura de não ficar repetindo essas informações, tá? A gente pode usar isso de uma forma interessante, esse equals. Aqui, o mesmo caso, eu vou reescrever esse método, tá? Então, vou dizer que ele é um public, ele é um boolean, ele retorna true ou false. E aqui o método é equals, igual, tá? Eu passo um objeto de comparação. Então, aqui, peraí, um object. E aqui eu vou reescrever. Então, se essa classe chamada message, que é o this, é igual ao objeto, ao objeto que foi passado, ele vai retornar true, porque uma comparação de objeto, gente, a gente compara o objeto mesmo, tá? É diferente de eu comparar informações. O objeto, ele tem um ID. Depois eu posso até mostrar o que é um objeto, mas o objeto é algo físico, tá? Isso aqui que a gente está implementando é uma classe. É uma ideia desse objeto final, mas ele não é uma coisa física. Ele é uma especificação, um contrato, uma declaração ou algo do tipo, tá? Então, beleza. Dito isso, a gente tem que fazer o seguinte: se o objeto tiver uma instance of de mensagem, instance of é o tipo, tá? Tiver um tipo de mensagem e for diferente, porque a gente colocou ali, nós negamos, tá? É importante vocês entenderem isso aqui, a gente está negando. Se isso daqui for verdadeiro, mas a gente não quer quando ele é verdadeiro, a gente quer saber quando ele é falso. Então, se ele for falso, a gente vai inverter esse falso para true e ele vai retornar false. Aqui, a gente só está invertendo, tá? Imagina que isso aqui realmente é verdade, é falso. Então, o que a gente está fazendo é forçando para que, se for falso, eu torne isso aqui true somente para entrar aqui na condição, tá? É uma estratégia. Beleza? Então, beleza. E no final, eu vou retornar. Então, eu vou ter message igual a convertendo para message o object. Isso aqui é um casting, tá? A gente está fazendo uma conversão desse objeto para o tipo message. Beleza? Então, a gente vai retornar um role igual
a message.role e o text. Aqui a gente está retornando true ou falso, né? Então a gente vai fazer uma comparação. Role é igual ao message role e text é igual equals a message.text. Então, essas duas coisas também a gente vai fazer a comparação. A gente está comparando os roles. É só para vocês entenderem. Dado que eu estou passando aqui para o parâmetro, esse object, gente, é uma mensagem também. Pode ser uma mensagem. Eu estou comparando a mensagem atual com a próxima mensagem 2, 3. É isso que eu estou fazendo. Então, aqui eu faço umas verificações. Se essa mensagem atual é igual ao object que eu passei, ao objeto, se for, ele vai retornar true. Estou verificando o tipo dele. E aqui eu vou fazer uma conversão para o objeto ser uma mensagem, para a gente fazer uma comparação e ver se essas informações são equivalentes de fato. Tá bom? E quando aqui, ó, esse text e role são esses aqui, tá? Desse message aqui. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Agora a gente tem que fazer o do code. Então eu vou reescrever também. E aqui é um public. O hash code ele retorna um inteiro, tá? Então eu vou passar um hash code que não tem nenhum parâmetro a ser passado, só simplesmente vou fazer um return objects.hash. Aqui eu passo o role e passo o text. E é isso que a gente vai retornar. Então, dado que eu passo essas informações, ele vai retornar um inteiro, tá? Então, vamos ver aqui se a gente agora está ok. Ó, passamos com todos os testes. Aqui eu gosto de vir no terminal também. MVN teste. Vamos ver se tudo ok. Ó, 100%, 12 testes, nenhuma falha. Estamos 100% agora. Certo, certo. Bom, beleza. Aqui a gente já tem o role e teste. Eu não vou prosseguir, porque senão vai ficar muito grande e é muita informação. Então, ficamos assim. Façam, deixa nos comentários, vê o que vocês acharam, se fez sentido, se não fez. Façam em detalhes, faça com calma, experimente, busque informações sobre o que vocês não estão entendendo. Pergunte também lá se vocês quiserem no Discord. Mas a ideia é vocês aprenderem, vocês realmente fazerem isso acontecer, gente. Depende somente de vocês essa parte, tá? Então façam, refaçam, implementa primeiro o teste, depois implementa, quebra o teste. Eu falo muito isso para os meus alunos, quebra o teste, cara. Não fica só confiando, não. Faz aqui, ó. Se eu quebrar, por exemplo, passar aqui, sei lá, isso aqui, um texto que não existe, como que funcionaria? O que que daria? Faz quebrar, vê o erro que dá, experimenta, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, fui. Abraço.